Fala turminha, beleza? Na aula de hoje vocês vão aprender proporcionalidade, entender o que é proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Tá legal? Eu sou o professor Jefferson aqui do Instituto Matemática e nós vamos primeiro falar sobre grandezas. Grandezas. Bom, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, a velocidade. Velocidade é uma coisa que pode ser medida, né? A velocidade, pô, estou a 30 km por hora, 40 km por hora, 10 km por hora. Eu consigo medir velocidade. Por exemplo, preço. Preço, certo? O preço de qualquer produto. Eu consigo demonstrar através de um valor numérico. É 15 reais, é 16,50, é 28,90, beleza? Preço. Vaca. Vaca é uma grandeza? Bom, vaca é uma grandeza. 10 vacas, 20 vacas, né? Dá pra gente contar, 50 vacas. Bom, comprimento, vacas. Comprimento. Comprimento, olha, eu tenho 1,80 de altura. Eu tenho 1,5 de altura. Tem 2 metros de altura. Bom, é a medida ou o comprimento de uma sala, de uma mesa e por aí vai. Tá? Então, grandeza é tudo isso, que pode ser medido ou contado e expresso através de números. Tá legal? Isso é importante para a gente entender o que é a proporcionalidade. A proporcionalidade é a variação dependente entre duas grandezas. Não entendi. Bom, vamos dar exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu vou na feira e compro 8 maçãs por 3 reais. 8 maçãs por 3 reais. Então, 8 maçãs. 8 maçãs. 3 reais. Se eu comprar 16 maçãs, eu vou pagar 6 reais. Certo? Então, isso é uma proporcionalidade, Eu dobrei o número de maçãs, eu dobrei o valor que eu vou pagar, né? Comprei o dobro aqui da quantidade de maçãs, paguei o dobro do valor. Então, a variação dependente entre duas grandezas. Isso aqui aumentou, isso aqui depende disso, né? Esse valor depende da quantidade de maçãs. Entenderam? Vou dar mais um exemplo. Olha, se eu vou fazer uma viagem, eu faço um percurso de 60, a uma velocidade de 60 km por hora, a 60 km por hora, eu levo 4 horas para fazer essa viagem. Né? Determinada viagem lá, eu andando a 60 km por hora, eu levo 4 horas para fazer essa viagem. Bom, se eu andar a 120 km por hora, eu vou levar apenas 2 horas para fazer essa viagem. Então, olha, a comparação entre duas grandezas, a proporcionalidade é a variação. Conforme uma varia, uma grandeza varia, a outra grandeza também varia. Beleza? Essa é a ideia de proporcionalidade. Agora, por que estamos estudando proporcionalidade? Proporcionalidade é importante para a gente trabalhar a regra de 3, que é a próxima aula. Tá? Então, essa é uma introdução à regra de 3. Seja ela simples ou composta, a introdução é falar sobre entender as propriedades da proporcionalidade, ou palavrinha que enrosca. Tá legal? E agora a gente vai entender o que é proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Gente, agora falando sobre a proporcionalidade direta e a inversa. Olha, o que é proporcionalidade direta? É quando a variação de uma grandeza implica na variação de outra grandeza
na mesma proporção e no mesmo sentido. Traduzindo isso tudo aí, é o seguinte, pegamos aquele exemplo das maçãs e do valor das maçãs. Como eu vou fazer? Olha, eu vou colocar aqui, escrever maçãs e o valor das maçãs. Fazer desse jeito. Então, 8 maçãs eram R$3. Certo? Naquele exemplo lá, dessa forma, 16 maçãs passam a ser R$6. A proporcionalidade direta quer dizer o seguinte, olha, isso aqui ó, tá aumentando, né? 8 maçãs aumentou para 16 maçãs. Então, R$3 também aumentou para R$6. Ou seja, quando isso aqui, olha, o número aqui é maior, a seta está voltada para o número maior, aqui também, olha, a seta está voltada, olha, para o número maior está embaixo, então a seta está para baixo, olha. O número maior está embaixo, a seta está para baixo. O número maior está embaixo, a seta está para baixo. E se eu colocar aqui 40 maçãs, isso aqui vai custar R$15. Certo? A direta, então, é isso. Sempre que eu aumento um valor, eu aumento o outro também. O valor de uma grandeza, eu aumento o valor da outra grandeza. Tá? Se eu diminuir o valor de uma grandeza, eu diminuo o valor da outra grandeza. Eu vou dar um exemplo aqui. Bom, deixa eu pensar. Um carro. Um carro, ele gasta 5 litros para fazer 50 quilômetros. Vamos dar um exemplo aqui. Vou colocar em vermelho aqui, tá? Maçãs ali eu coloquei azul, vou colocar litros, ó, e quilômetros. O carro gasta 5 litros para andar 50 quilômetros. Certo? Ele vai gastar 2 litros para andar 20 quilômetros. Ele vai gastar 1 litro para andar 10 quilômetros. Ou seja, a seta voltada para o lado maior, olha, é aqui, ó. É aqui, certo? O lado maior é o 50, certo? 50 é maior que o 20, então o 50 está para cima, o 5 está para cima. Conforme eu diminuo a quantidade de litros, eu diminuo a quantidade de quilômetros que eu consigo andar com esse carro. Então é uma proporcionalidade direta, olha. As setas elas estão voltadas para o mesmo lado. As setas dessa grandeza está voltado para o mesmo lado que a seta dessa grandeza. Ou seja, quando isso aumenta, isso aqui aumenta. Quando isso diminui, isso aqui também diminui. E agora a proporcionalidade inversa é quando a variação de uma grandeza implica também na variação de outra grandeza, igual isso aqui, na mesma proporção, porém em sentido contrário. Lembra do exemplo que eu dei atrás lá também, ó, da velocidade e do tempo. O tempo em horas, né? Foi dado em horas. Então eu falei para eu fazer determinado trajeto em 60 km por hora, eu levo 4 horas. Para eu fazer esse trajeto a 120 km por hora, eu levo 2 horas. Aqui, olha, o número maior aqui é o 120. Então a seta voltada para o número maior. E aqui o número maior é o 4, a seta voltada para o lado do número maior. Olha, ela é ao contrário. Então, quanto mais rápido eu ando, menos tempo eu levo. Conforme eu aumentar isso aqui vai diminuir. Beleza? Tá? Se eu andar a 240 km por hora, eu vou levar 1 hora só. Beleza? Então é isso. Conforme isso aqui aumenta, isso aqui diminui. Ou seja, olha, isso aqui eu multipliquei por 2. Certo? 60 para 120, eu multipliquei por 2. 60 vezes 2 é 120. Nesse caso, o mesmo valor eu divido por 2.
por ser uma proporcionalidade inversa, então esse aqui, conforme eu multiplico ele por 2, eu divido esse por 2. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu divido isso aqui por 3. Multiplicar por 4, eu divido isso aqui por 4. Então, se eu fizer a 240, eu vou multiplicar isso aqui por 4. A 240 km por hora, eu vou dividir isso aqui por 4. 40 dividido por 4 é 1. Então, se eu for numa velocidade de 240 por hora, eu vou levar apenas 1 hora. Aqui, ó, multipliquei por 2, esse eu multipliquei por 2 também. Esse aqui, ó, multipliquei esse valor por 5, deu 40. Isso aqui eu multipliquei por 5, deu 15. Beleza? Um outro exemplo que eu posso usar é o seguinte: eu tenho um terreno. Eu preciso construir um muro nesse terreno. Se eu tiver 6 pessoas para construir esse muro, eu vou levar 30 dias. Então eu vou colocar aqui as grandezas. Olha, quais grandezas eu tenho? Pessoas e dias. Certo? São as duas grandezas. Grandeza, 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 comparando duas grandezas. Então pessoas, tenho 6 pessoas, eu vou levar 30 dias para construir esse muro. Beleza? Se eu tiver 18 pessoas, olha, com 18 pessoas eu tripliquei essa quantidade aqui, certo? Multipliquei por 3. Eu vou construir um muro em 10 dias. Por quê? Se eu multipliquei isso aqui por 3, eu vou dividir isso aqui por 3. Porque quanto mais pessoas para construir o muro, menos tempo eu vou levar para construir esse muro, certo? São grandezas inversamente proporcionais. Olha, o 18 é maior que o 6, o 30 é maior que o 10. Então, conforme eu aumento a quantidade de pessoas, eu diminuo a quantidade de dias. Se eu levar 30 pessoas, eu vou construir esse muro em 6 dias, certo? Multipliquei isso aqui por 5, eu vou dividir isso aqui por 5. Tá legal? Com essa ideia aqui, a matéria de regra de 3 vai ficar mais fácil, tá legal? Então entendam isso aqui, façam exercícios para a gente poder entrar nessa matéria de regra de 3 simples. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.